Seja muito bem-vindo ao quadro Pátria em Foco. Eu sou a Tef Ferrari e este é o seu canal Vista Pátria. E não vai esquecer, hein? Curta, comente e compartilhe para que a gente atinja muito mais pessoas. Bora lá para a entrevista? As pessoas que estão em casa vão resolver seu próprio problema e tem que tirar a bunda da cadeira, usar a criatividade para resolver os problemas e não ficar esperando nem aquele empresário de compadrio que também fica esperando sempre o benefício, que é o capitalista que mais odeia o capitalista, que tem esse tipo de empresário também, como também tem aquele cara que está esperando sempre uma migalhinha do governo, ao invés de ser corajoso, tirar a bunda da cadeira, trabalhar, fazer seu negócio, correr risco e tentar mudar sua vida e das pessoas que ele ama. Capitalismo sem falência é religião sem inferno. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Tef Ferrari e hoje nós vamos bater um papinho com uma pessoa para nos ajudar a entender um pouco esse cenário econômico, né? Entender um pouquinho aí o que está acontecendo no Brasil e o que a gente pode esperar de forma bem cautelosa. Então hoje eu trouxe, o meu convidado é o Carlos Chaves. Carlos, ele é graduado em Administração de Empresa, pós-graduado em Marketing pela PUC Rio Grande do Sul, além de ser um gestor credenciado pela CVM e pela CTA e membro da National Futures Association lá nos Estados Unidos. Muito obrigado pelo convite, Tef. É um prazer estar aqui no canal Vista Pátria. Então, vamos iniciar já os trabalhos, Carlos, comentando aí um pouquinho sobre essa situação que o mundo se encontra economicamente nesse cenário aí de pandemia. Qual que é a tua leitura sobre o que está acontecendo aí economicamente no mundo? Amigos, a gente está num momento um momento único, né, na história do mundo, porque é a primeira pandemia que nós temos no momento onde a gente chegou numa globalização, onde a gente tem praticamente voos a cada hora para todas as localidades do mundo. Nós temos uma cadeia de suprimentos que está completamente interconectada, com um grande peso na China. Então, é uma situação muito complexa, é uma situação onde a palavra correta para definir tudo é uma incerteza. Nós não temos como saber, não existe modelo matemático, muitos estão fazendo os cálculos matemáticos aqui para tentar prever o imprevisível, que é o número de pessoas que vão morrer com o corona. Também se tem aquela pretensão de fazer um cálculo para saber quando que o PIB ele vai voltar depois dessa crise, quando que a crise vai acabar. Então, muitos não conseguiram fazer uma previsão de quando nós entramos em crise, agora os mesmos querem fazer previsões de quando nós vamos sair da crise. Então, a gente tem que ter muita prudência e principalmente muito discernimento na hora de escutar e na hora de ler o que está sendo publicado, seja em sites especializados, sejam na grande mídia, seja também nesses jornais e programas e digital influencers que ficam jogando muita informação que no fundo pode nos confundir. O caso, ele é um caso que não é simples, mas tem solução. Então, ao mesmo tempo que eu defino, eu sou uma pessoa otimista, eu vejo o problema, mas eu também vejo a solução. Então, a gente está numa situação complicada, mas a gente tem maneiras de nos resguardarmos e também nós temos oportunidades que a gente pode capturar em cima dessa pandemia que chegou com muita força, viu, Tef? Carlos, as pessoas muito me perguntam sobre investimentos, né? Várias pessoas entraram em contato comigo falando para eu trazer alguém para falar sobre isso, né? E algo que está aí no senso comum, e talvez não seja só do senso comum, seja uma realidade, investimento é risco. Toda vez que você investe em alguma coisa, você tem aí uma chance de você se dar bem e você também tem uma chance de você se dar mal. Isso é, né, a cadeia aí de investimentos. Então, por exemplo, para quem tem dinheiro guardado hoje, valeria a pena investir? A gente pode dar algum palpite sobre isso? Qual seria mais ou menos aí a sua dica? Na realidade, Tef, o que acontece? Quando a gente fala de investimentos, seja renda variável, ações basicamente, ou fundos que investem em ações ou em outros mercados,
onde o valor ele varia, tem muito a ver com o perfil de cada pessoa. Então, por exemplo, o pior erro que a gente pode cometer é o seguinte: uma pessoa que nunca investiu em ações, que não conhece nada sobre ações, ela é agora influenciada ou mordida por uma mosquinha que diz que ela é obrigada a ter dinheiro em renda variável. Não necessariamente, porque essa pessoa talvez não tenha o perfil e ela não se autoconheça para poder suportar as flutuações que vão ocorrer nesse tipo de investimento. Então, o primeiro ponto aqui, pessoal, é você tem que se conhecer. Olha, a gente se conhece muito bem no dia a dia quando a gente faz a gente tem uma atividade profissional mais arrojada, uma atividade profissional mais conservadora. A gente se conhece como é o nosso relacionamento com dinheiro. Tem pessoas que têm já por característica ser pessoas que guardam dinheiro, economizam, elas negociam antes de comprar um objeto, e outras pessoas que praticamente tudo que entra sai e ainda pega emprestado. Então, esse tipo de pessoa, ela tem que se conhecer tanto na parte de gastar dinheiro e tanto na parte de investir dinheiro. Então, o primeiro ponto aqui é o seguinte: tu tem que te conhecer no assunto dinheiro. Como é que tu é para gastar? Como é que tu é para guardar? Como é que tu é para investir? Que tipo de investimento a pessoa ela consegue, de certa forma, se sentir confortável e dormir de noite? Eu vou contar uma pequena história que ocorreu comigo alguns dias atrás. Um amigo meu me ligou e ele sempre está nesse perfil de querer, eu acho que é uma boa oportunidade, a bolsa caiu, eu vou comprar um fundo e eu estou precisando melhorar um pouquinho a minha rentabilidade. Eu perguntei, tá, tu já teve alguma experiência com renda variável? Já teve alguma experiência com ações? Tive. Há 15 anos atrás eu fui no Banco X, peguei 10 mil reais, comprei um fundo de ações e fiquei cuidando da cota. Quando meus 10 mil reais caiu para 7, eu fui lá e saquei todo o dinheiro. Então, essa pessoa não tinha lá atrás o perfil e possivelmente não tem o perfil hoje para renda variável, tá? A não ser que ela tenha mudado, tenha entendido, tenha mudado o horizonte dela. Por que a gente vê, Tef, o nível de equívoco que as pessoas cometem hoje em dia? Hoje está muito fácil tu investir. Tu pega pelo telefone, tu pega e tu compra uma ação, tu vende uma ação, tu está esperando olha, agora eu vou num consultório médico, eu vou ver como é que estão as minhas ações, acho que caiu demais, eu vou comprar mais, subiu, eu vou vender. Então é muito fácil, é o clique do botão, tu tá muito fácil para tu comprar ou vender ações. Agora, se tu é muito impulsivo, se tu não te conhece, se tu não tem um plano pré-estabelecido, com certeza tu vai fazer a coisa errada na hora errada. Então, não é tão simples assim. A pessoa tem que ter um pouco de conhecimento e tem que se conhecer principalmente os seus pontos fracos e pontos fortes com relação a dinheiro, tá? Então, existe oportunidade? Existe. Agora, a pessoa tem que discernir se ela tem ou não tem o perfil para esse tipo de investimento. E a gente também passou por um tempo, Carlos, que as pessoas estavam desempregadas e aí depois elas acabaram conseguindo aí se recolocar no mercado, mas muitas pessoas, elas entraram nesse período de pandemia endividadas. Inclusive tinha muita gente guardando dinheiro para poder pagar e de repente foi o surto da pandemia. Esse pessoal que de repente tem dinheiro guardado e poderia já quitar essas dívidas, tem algumas pessoas esperando porque tá com medo, porque não sabe o que vai ser. Vale a pena esperar? Vale a pena de repente você quitar e pensar em alguma coisa? As pessoas estão com medo de perder emprego, né? Então, qual seria aí as orientações? Olha, vamos supor, eu tenho dificuldade eu vou tentar me colocar no pessoal, colocar na situação de uma pessoa que perdeu o emprego e está endividada, tá? O que eu faria? Se eu tivesse dinheiro, se tivesse caixa, tá? Eu preservaria ao máximo a minha caixa, o meu dinheiro, porque eu não sei quando vai acabar a pandemia. Eu não sei o que vai acontecer. Então eu preciso primeiro subsistir. Eu tenho que ter dinheiro para pagar as minhas necessidades básicas, tá? A minha comida, a minha luz, o mínimo possível, tá? Aluguel eu tentaria renegociar, eu tentaria achar um acordo com muita boa vontade com o locatário para eu poder, de alguma maneira, não desocupar e ao mesmo tempo que o imóvel não fique desocupado e também a pessoa, o proprietário do imóvel, não perca o imóvel. Então, olha, acho que tem que ser sincero
com esse tipo de relação e falar, olha, a situação é essa, a minha situação financeira é essa, eu preciso disso. E no longo prazo, eu e tu nós vamos ganhar, porque eu vou continuar morando onde eu estou morando, o teu imóvel não vai ficar desalugado, tá? Então, esse tipo de conversa, onde tu vai com transparência, tu vai com boa vontade, as pessoas têm bom senso, tá? Então, acho que elas conseguem enxergar um pouco à frente e ver que, olha, a situação é indesejada para todos e que nós temos que, de uma forma inteligente, a gente tem que chegar num denominador comum. Então, primeira coisa, eu seguraria o máximo possível a minha caixa, eu conversaria com as pessoas onde eu tenho relacionamento, onde eu preciso diminuir meu custo fixo, e sim, dependendo da dívida que eu tivesse, eu tentaria ver se tivesse um desconto muito grande para eu pagar minha dívida, sem comprometer meu caixa. Então, eu acho que tem muita gente, eu já vi, tem pessoas se aproveitando do corona, eu acho que isso aí é uma malandragem que não funciona, tá? Então, se realmente é uma situação complicada, eu tenho boa vontade, eu mostrar com transparência a minha situação, eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas que precisam receber o nosso dinheiro, em qualquer tipo de contrato, eles vão sentar e vão conversar, porque todo mundo vai ficar vivo dessa maneira financeiramente. Então, usando o bom senso, usando o diálogo, eu tenho certeza que a pessoa, preservando caixa e tentando buscar situações e alternativas criativas para ambos os lados, visando o longo prazo, eu acho que isso é uma solução bem interessante. A palavra da moda agora, né, Carlos, é lockdown, né? Tá todo mundo falando sobre lockdown, o Trump falou sobre lockdown, alguns países aí da Europa estão entrando aí, comentando sobre a necessidade, as vantagens, as desvantagens, enfim, o que nós podemos esperar aí. Aqui no Brasil, né, qual seria o cenário de um lockdown? O que é, afinal de contas, esse lockdown, para quem não sabe? Comenta pra gente. Na realidade, quando existem várias teorias, eu não sou especialista nessa área, mas a gente começa a intuir algumas coisas, tá? Com relação à estratégia que as pessoas, os governos e o que está por trás de tudo isso está usando para dominar e para conduzir as pessoas. A primeira crise que a gente tem, TF, onde a gente tem uma crise de demanda e uma crise de oferta. Então, quem quer consumir não consegue consumir, quem quer produzir não consegue produzir. A gente está numa cadeia produtiva, numa cadeia de suprimentos no mundo todo. Então, aquilo lá trancou completamente. Tá? Na minha opinião, o vírus é grave, o vírus mata, mas o vírus, eu acredito que no curto e no médio prazo a gente vai chegar numa solução com relação a isso. No longo prazo, que é o que vai realmente nos afetar a nossa vida, que é o grande problema. O ser humano tem uma grande dificuldade de enxergar no longo prazo. O ser humano ele consegue somente ver situações no curto prazo. Isso é um grande problema que a gente tem, tanto na nossa economia doméstica, quanto na economia dos governos, dos estados, e nessa política de lockdown. Porque no momento em que tu tem um problema de vírus, o vírus está aí, tu não tem como suprimir o vírus. Ele está no elevador, ele está no ambiente fechado, ele está em locais públicos, tu não tem como apagar o vírus, como destruir o vírus. Tu tem como te proteger, usar álcool gel, usar máscara, guardar um certo distanciamento social, preservar o grupo de risco, tá? Isso tu tem como fazer e já deveria estar sendo feito desde o início. Deveriam ter cancelado o carnaval, deveriam ter controlado a entrada de vários turistas da Europa para o Brasil. Como não foi feito isso, agora o que eles fazem? Eles pegam o seguinte: tu não pode sair de uma região, tu não pode entrar num local com uma máscara, tu tem que ficar parado. E isso é a pior coisa que pode acontecer para a nossa economia. Não a nossa economia também, a nossa economia do que tange aos nossos rendimentos, mas a circulação dos bens, a circulação dos objetos, que muitas vezes são um oxigênio para chegar e para propiciar que as pessoas no hospital consigam trabalhar e que tu chegue no hospital caso tu precise e que esteja tudo funcionando. Ou seja, a cadeia de suprimentos. Bom, o que o pessoal está fazendo no exagero, na minha opinião? Não sou especialista aqui, eu sou palpiteiro aqui do resultado do jogo, tá? O que eles estão fazendo, na minha opinião, que está errado? Tu não tem como isolar uma pessoa. Tu não tem como isolar
milhares e milhões de pessoas, e bilhões de pessoas. Por quê? Tu vai causar um outro problema. Qual é o problema? No momento que a gente perde o emprego, perde o nosso negócio, o que vai acontecer conosco? A gente vai ter uma extrema pressão financeira. O que a pressão financeira faz? Faz com que a gente tenha derrame, ataque cardíaco, suicídio e overdoses, seja de bebida alcoólica, seja de droga, seja do que for. Então, quando tu tenta resolver um problema de uma maneira, na minha opinião, exagerada, tu vai causar um problema muito maior lá na frente. Então, tu quer resolver o problema do curto prazo, numa coisa que tu acha que está certa, só que está causando um problema muito maior no longo prazo. Por quê? Muitos empregos que vão ser perdidos, que já foram perdidos, tá? E está havendo uma revolução nessa área, a gente não sabe quando que eles vão voltar. E isso é muito mais maléfico do que o vírus em si. Então, eu acho que isso aí, esse lockdown, tudo que está acontecendo em São Paulo, a gente está em Porto Alegre aqui, é um pouco diferente a situação, apesar de a gente ter também um prefeito e um governador que eu tenho as minhas restrições, mas eu vejo em São Paulo o que está sendo feito em São Paulo é um absurdo. Agora tem multa para quem não usar máscara, de R$270 a R$276 mil, mas o que é isso? Como é que pode colocar uma multa de R$270 mil uma pessoa que não usa máscara? Então, tu começa a ver, quando eles começam a te trancar o teu direito de ir e vir, começa a te colocar multa, começa a te restringir, isso aí com certeza é um modelo de controle, tá? Então, tentando resumir agora a tua pergunta, eu dei uma passeada boa, eu acredito que a gente tem que estar muito aberto com relação ao lockdown, tá? Eu, por exemplo, eu estou vindo trabalhar, eu ponho máscara, eu uso álcool gel, eu incentivo as pessoas, pessoal, tu não é do grupo de risco, tu tem que sair de casa. A gente tem que tocar nossa vida, pessoal. Nós não podemos sucumbir a um medo, a uma lavagem cerebral 24 horas assistindo números fictícios, assistindo notícias projetadas, tentando criar em nós um medo para nos controlar. Nós não podemos, por favor, tá? Não estou dizendo que o vírus não exista, que não vai matar a gente. Ele existe. Esse é o problema, nós temos que enfrentar o problema. Máscara, distanciamento social, nós temos os elementos para fazer isso, porque só assim a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível e tentar voltar para uma normalidade, que é a normalidade de saúde mental, de não viver num medo e achando que o vírus vai sair atrás de ti e vai te pegar. Deixa eu até abrir um parênteses, tá legal o papo aqui contigo, Tef. Eu já tenho uma certa idade, tenho já 51 anos, e a gente pega essa geração de jovens de 20 e poucos anos, que acreditam em tudo que eles escutam, porque eles não têm conexão à realidade, e muitas vezes os jovens, eles falta um pouco de coragem, tá? Pelo menos no convívio que eu tenho, assim, e recentemente eu assisti o início daquele filme, O Resgate do Soldado Ryan, quando eles estão desembarcando na Normandia, na praia de Omaha, né? E no início do filme mostra aqueles jovens com muito medo, não sabendo o que eles iam encontrar saindo dos barcos, os jovens vomitando, né, de nervosismo, mochila pesada, frio, água gelada, água gélida, tempo nublado, e do outro lado lá, o exército preparado de forma com metralhadoras e todo o armamento para destruir os jovens, e para destruir aquela invasão na Normandia. Então, quando eu vejo aquilo, eu pego, será que, imagina se os jovens de hoje tivessem que ir lá lutar pela liberdade, para lutar na Segunda Guerra Mundial, como que seria o nível de coragem deles de embarcar num barco, navegar, sabendo que está esperando uma metralhadora? Então, isso aí eu fico pensando, Tef, e vejo o seguinte, coronavírus é grave, mas, se fosse hoje, se os jovens de hoje tivessem que lutar naquela época lá, eu não sei, acho que a gente está falando tudo alemão.
Então, são coisas assim que eu fico assim fico me pegando, pô, vamos entrar em contato com a realidade, vamos ser prudentes, vamos. E até acho aqui, ó, Tefra, abrindo um pouquinho mais, a nossa crise hoje não é econômica, a nossa crise é de virtudes. Então, por exemplo, esquecemos o autodomínio, a temperança, esquecemos a prudência, esquecemos a fortaleza, esquecemos a justiça. O que acontece? A gente vai se inosando nas decisões da vida e vai faltando dinheiro. Quase que uma intemperança frenética do ser humano moderno. Então, tudo tem solução e não vai vir do governo, não vai vir de um político, vai vir das nossas relações pessoais, da educação que a gente recebe em casa, dos pais falando com os filhos, olha, a gente precisa ser forte. Nós precisamos ser forte em todos os assuntos da vida. Então, até para enfrentar um vírus e para a gente se dar conta de que tem muita coisa que está saindo que não é verdade. A gente lê um pouquinho, não precisa ser muito, a gente vai ver que existe um plano onde eles querem matar a virtude do ser humano, eles querem deixar o ser humano uma massa de manobra, e o medo é um instrumento de fazer isso, tá? Então, por exemplo, o medo e o assistencialismo. O assistencialismo, ele é um meio de tu ir matando a ambição do ser humano. É um medo é uma maneira de matar a ambição, de matar a coragem, é um meio de fazer com que tu seja uma pessoa medíocre, que tu não enfrente os problemas, que tu não deixe espaço para tu evoluir, espaço para tu errar, espaço para tu correr risco, espaço para tu gerar valor, espaço para tu crescer como ser humano, né? Para deixar de ser um adolescente mimado e para ser um homem, e para ser uma pessoa que vai ajudar a sociedade como um todo. Então, isso que tu falou faz total sentido. Porque se a gente olhar 100 anos atrás, antes da Primeira Guerra Mundial, a gente tinha grandes nações, principalmente na Europa, onde existia o sistema da monarquia. E depois da Primeira Guerra Mundial, muitas coisas foram sendo alteradas. E naquela época, existia, antes da Primeira Guerra Mundial, existia o padrão ouro, existia o padrão prata, existia um ativo real que era utilizado como troca, o ouro, onde tu podia comprar, tu podia vender, circulava, tinha valor, e tu não tinha ninguém fabricando ouro. Olha só que coisa interessante, não tinha ninguém fabricando ouro. Então, tinha o ouro, que era extraído, ele entrava como uma moeda, tá? E com isso tu tinha a possibilidade de, sem saber absolutamente nada de finanças, sem saber absolutamente nada de mercado financeiro, tu ir guardando o teu ouro em casa, e esse ouro não perdia valor. Naquela época tinha uma deflação, o teu ouro cada vez comprava mais coisas com o passar das décadas. Então, o que tu fazia? Tu te dedicava ao quê? Ao teu trabalho, ao teu labor, tu trabalhava a ser o melhor sapateiro, o melhor agricultor, um comerciante, e tu gerava muito valor na tua atividade, e com isso tu pegava o metal precioso e guardava, tá? Com a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, as coisas foram mudando. E eu não sei se tu sabe, mas na década de 30 nos Estados Unidos, o governo americano, ele confiscou ouro. Então, se todo mundo que tinha ouro em casa, o governo, olha, vocês têm que trazer o ouro aqui e eu vou te dar dólares em troca de ouro. Se tu guardasse ouro em casa, tu ia ser multado. Olha só, nos Estados Unidos. Cerca de alguns anos depois, os Estados Unidos, depois estavam com todo o ouro, ele pegou e desvalorizou o dólar em relação ao ouro em 50%. E aí começou os governos, e aí virou padrão ouro mundial, e ele veio evoluindo até hoje, mas com essa possibilidade de emitir dinheiro e tentar resolver o problema de muitas pessoas, de muitas empresas, e tentar pagar a dívida das promessas das eleições, sem aumentar imposto. Então, tu vai aumentando a quantidade de imprimindo dinheiro, e isso aí faz com que tu, de alguma maneira, não seja tão impopular aumentando o imposto, mas tu consegue aumentar o tamanho do governo, tu consegue, de alguma maneira, pagar as tuas promessas, muitas vezes exageradas de campanha. Então, isso é uma fraude, porque cada vez que emite dinheiro, aqueles 100 reais que tu fez há um tempo atrás trabalhando, ele vai perdendo o poder de compra. É como se o pessoal, alguém chegasse e fosse tirando do teu dinheiro, tirasse dinheiro um pouco do teu dinheiro do teu bolso, toda vez que emite a nossa base monetária. Isso é um absurdo,
isso é um crime, poucas vezes as pessoas se dão conta disso. Eu recomendo um documentário que tem na internet, no YouTube, chama A Fraude, é feita pela Escola Austríaca de Economia, é 50 minutos, tem traduzido para o português. Em 50 minutos tu entende tudo o que tu precisa saber sobre emissão de dinheiro na economia e sobre os auxílios e os estímulos fiscais que os governos fazem desde a época da bolha. Recomendo muito, A Fraude. Falando em deflação, inflação, sobre valorização, desvalorização, outra pergunta que a gente tem recebido bastante aqui do pessoal que nos acompanha é sobre os bens, né? Muitas pessoas estão morrendo de medo de terem seus bens desvalorizados, porque o curso natural, né, pelo menos no meu entendimento, pode ser que eu esteja errada, é que as coisas elas vão tendo mais valor. Então, por exemplo, em 2002 eu comprei um apartamento de 85 mil, hoje esse apartamento está 220, né? Com essa questão aí da pandemia, pode acontecer dos nossos bens desvalorizarem, Carlos? Aqui a gente tem que separar duas coisas, tá? Só para o pessoal em casa tentar colocar no contexto, tá? Tu tens bens de consumo, quando tu compra, ele já sai depreciando. Tanto é que o pobre é pobre porque ele bota dinheiro em bens de consumo, e o rico é rico porque ele põe dinheiro em bens que valorizam, tá? Essa é uma distinção bem simples, ó. Se estou fazendo a coisa certa, coisa errada, olha, onde é que o teu dinheiro entra, vai para onde? Bens de consumo, possivelmente tu vai ser pobre. Tu bota em bens que apreciam, bens de produção, tu vai, ao longo do tempo, aumentar teu patrimônio. Mas o ponto aqui é o seguinte: um imóvel, dependendo de quando a pessoa comprou o imóvel, possivelmente esse preço vai dar uma flutuada sim, tá? Mas eu acredito que no longo prazo esse valor volta ele volta para o valor normal. Porque pensa o seguinte: se alguma pessoa... Eu tenho um prédio de apartamentos, tá? Eu comprei um apartamento à vista, nesse exemplo que tu deste. E algumas pessoas que estão com financiamento, não conseguem pagar o financiamento, existe algum problema muito sério, possivelmente se a pessoa não conseguir se manter ali, o que ela vai fazer? Ela vai sair do apartamento e vai ter uma oferta de vendas daquele apartamento. E possivelmente uma oferta maior que a procura, o preço vai cair naquele momento. Então vai ser uma oportunidade de ocasião para quem tem dinheiro e quiser comprar um apartamento. Mas, ao longo do tempo, a gente resolvendo esse problema da pandemia, a economia voltando e as medidas do Paulo Guedes, que é um excelente ministro, começarem a surtir efeito, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, possivelmente, uma melhoria da economia, e o preço desse apartamento ele vai subir. Ruim para quem teve que vender barato e bom para quem comprou barato. Então, essa é o princípio que está por trás disso, tá? Por exemplo, tem muitas pessoas que perguntam: Carlos, eu estou com medo, eu sou do interior, eu tenho medo de estar com dinheiro em qualquer tipo de aplicação nesses papéis do governo, e o que tu me aconselha? Eu falei: olha, tem muita gente que está pegando dinheiro e está comprando terras, tá? Principalmente terras agriculturáveis. Então, tu comprar uma chacrinha, tu comprar um sítio, tu comprar alguma coisa, se tu está com muito receio de ter um papel do governo, de uma LFT, um Tesouro Selic, alguma coisa assim, pega uma parte, não tudo, porque tu precisa de dinheiro para o teu dia a dia, pega uma parte, e se tu conhece e gosta, é uma boa opção tu ter uma terra onde tu pode eventualmente produzir, seja alimentos ou qualquer tipo de atividade que pode te alimentar, e tu pode tornar aquilo ali tornar um comércio. Então, quando se vê, Tef, um negócio muito catastrófico, um pedaço de terra agriculturável é um bom negócio. Também não é para todos, tá? Mas é uma saída. Então, cada caso é um caso. Eu dei o exemplo do apartamento, dei um exemplo de um sítio, ou de uma terra agriculturável. Então, vai depender muito. O que eu acredito? Que a gente vai ter, sim, a gente vai ter alguns ativos vão cair de valor, mas se a pessoa mora no apartamento, está sendo útil para ela tem que ficar defendendo as suas despesas pessoais, seu custo pessoal, se manter vivo, buscar alternativas de buscar receita para poder fazer vingar esse momento ruim. Mas ter muita calma, pessoal, não é o fim do mundo, tá? Vai cair o valor, depois ele volta, todo mundo vai sempre precisar
as pessoas estão nascendo, vai precisar de apartamento, tem que comer, a economia vai girar, é um momento ruim que nós estamos passando, vai passar, a economia vai voltar, não tem como ser um período de Mad Max, não. Agora, se tiver tempo para eu abrir um parênteses aqui, é o seguinte, tá? O grande problema, Tef, não é o corona, tá? O grande problema é as pessoas que não estão preparadas para o imprevisto. Todo mundo tem que ter dinheiro guardado. Então, por exemplo, tu tem que ter, olha, eu vou ser bem conservador aqui, ó, de 3 a 6 meses, o teu custo fixo, tu tem que ter guardado esse dinheiro em algum lugar. Então, entrou corona, perdeu o emprego, aconteceu uma coisa, um imprevisto muito grande, tu tem que ter dinheiro guardado para te sustentar num nível de vida mínimo por um grande período. Então, o problema, na minha opinião, é os governos, os estados, o indivíduo normal, as empresas, todo mundo gasta mais do que ganha, todo mundo gasta mais do que arrecada. Esse é o problema. Porque tu imagina se os governos tivessem reserva de caixa, as empresas tivessem reserva de caixa, o ser humano tivesse reserva de caixa, o que estaria acontecendo? Praticamente, eles iam queimar essa reserva de caixa e nós íamos manter, ia voltar as empresas logo depois da pandemia e não seria esse caos que está sendo. Então, aquilo que eu controlo, eu tenho que tomar como posse e tenho que fazer meu tema de casa. Eu não controlo a pandemia, se vai vir ou não, mas eu controlo a minha despesa e controlo a minha reserva técnica, meu fundo de emergência. Então, o problema é a falta de cautela das pessoas e não o coronavírus em si. O coronavírus é um efeito, é um vírus que mata e deixa a pessoa doente. Então, só para arrematar, dar meus 10 centavos aqui de contribuição. Bom, e para a gente fechar aqui nossa entrevista, Carlos, eu queria que você desse aí alguns conselhos, né, para o pessoal que quer entender melhor sobre saúde financeira, como é que, se eu precisasse procurar, de repente, alguém, né, eu posso depender 100% de um contador, ou de repente eu posso fazer alguma outra pesquisa, eu posso ler alguma coisa. Quais são as suas indicações aí para eu, de repente, me aperfeiçoar para eu poder seguir sozinha? Pessoal, existe uma coisa muito simples, tá? O que funciona é simples. O complicado, ele é o tipo de informação que gera uma dificuldade para vender uma facilidade, tá? As coisas são muito simples, tá? A nossa vida financeira é resumida numa equação muito simples. O que eu faço de dinheiro, tá? A minha receita, a minha despesa. Um menos o outro, ele tem que dar positivo, tá? E esse positivo tem que ser investido. Seja no investimento mais conservador possível, ou seja no investidor mais arrojado. Quanto mais cedo tu começar a sobrar dinheiro e tu colocar no investimento, seja no Tesouro Selic, no investimento mais conservador que tem, e tu fizer isso por 1, 2, 3 décadas, tu vai chegar na idade de te aposentar, tu vai chegar muito bem em relação à média das pessoas. O problema não é não saber investir o dinheiro. O problema não é investir errado o dinheiro. O problema é eu não comecei cedo e não continuei poupando dinheiro ao longo de décadas, tá? Então, quem chega mal na aposentadoria, ele chega porque ele não começou cedo e porque ele não teve uma fortaleza de continuar juntando dinheiro ao longo de décadas, tá? E não existe uma fórmula mágica. Muitas vezes a pessoa não fez a lição de casa, ela acha que ele vai comprar um livro, vai ver um vídeo na internet, ele vai escutar no workshop uma dica. Não existe isso. Existe a tua virtude de fortaleza, de justiça, de autodomínio, né, de temperança. Tudo isso vai fazer com que ao longo de décadas tu vai ter um sucesso financeiro. Obviamente coisas boas vão acontecer ao longo do tempo, que coisa boa, tá? Então, aqui eu diria que as pessoas, eu costumo postar muito conteúdo, Tef, principalmente de finanças pessoais, coisas bem básicas e simples, para aquela pessoa que justamente tem uma dúvida. Então, quem quiser entender um pouquinho mais e me fazer pergunta, eu estou disponível, eu tenho um trabalho, eu quero que as pessoas entendam sobre finanças e quero desmistificar finanças pessoais, as finanças domésticas, porque isso aí eu vou estar ajudando o Brasil, e vou estar ajudando as pessoas a serem autônomas, como tu falaste, ele usou a palavra autônoma, e que elas tenham um futuro melhor sem depender de ninguém, depender do governo. Então,
Eu vou ter o maior prazer de quem quiser me seguir no Instagram e no Twitter, é o @cgchaves. Nos stories, o pessoal manda mensagem direta, eu dou indicação de livro ou algum material assim. Então, não tem fórmula mágica, cada um vai ter que ir pesquisando, tá? Eu me coloco à disposição aqui, se alguém quiser me seguir. E agora, a base de tudo, pessoal, finanças pessoais, a base de tudo na nossa vida é retardar a gratificação. Nós precisamos adiar a gratificação. Então, em vez de eu consumir hoje com o dinheiro que eu tenho, eu vou guardar esse dinheiro para consumir melhor e mais lá na frente. Então esta foi mais uma entrevista aqui para o canal Vista Pátria. Se você quiser ver essa entrevista na íntegra, você já sabe, né? Basta acompanhar a gente ali no canal de membros. Então, até a próxima. Um beijo e até mais. Fique ligado aqui no quadro Pátria em Foco do seu canal preferido, Vista Pátria. Eu sou a Tef Ferrari e essa foi a nossa entrevista de hoje. Pergunta final, Carlos. E aí? O capitalismo é malvadão? Não, de jeito nenhum. O capitalismo não é malvadão nunca.